Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelita, eu vou apresentar para vocês agora o meu trabalho de doutorado intitulado por Safety and Security Alignment in Requirement Engineering Process for Autonomous Vehicles. Meu orientador é o professor Jaelson, nós somos do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Trouxe aqui uma agenda para vocês. Eu vou falar sobre introdução, motivações, objetivos, alguns conceitos básicos, técnicas de safety security, metodologia de pesquisa, o status atual do nosso trabalho, as contribuições esperadas e a comparação com outros trabalhos. Bom, o veículo autônomo é aquele que toma decisões de direção sem a intervenção humana, certo? Atualmente a gente tem algumas funcionalidades já estabelecidas, né, de autonomia do veículo, que são o Cruise Control, que é aquele ACC, onde a gente consegue manter a velocidade do carro sem necessariamente estar com o pé no acelerador, e ele mantém a distância aí do veículo à frente. E também a gente tem sistemas de freio também, tá? Os sistemas mais conhecidos. É fato que desenvolver um veículo autônomo totalmente sem intervenção humana é algo bem complexo e precisa de bastante conectividade. E por vezes acontecem alguns acidentes, certo? Por isso nós temos um grande desafio, que é desenvolver veículos autônomos eficientes e um desenvolvimento efetivo, ok? O que a gente quer explorar nesse trabalho, né? O que a gente vem procurando e pesquisando? São as práticas de engenharia de requisitos que são inapropriadas para esse tipo de sistema devido à sua complexidade, sua dinâmica e alta conectividade. Então, existem algumas práticas que são pobres, inadequadas e alguns requisitos passam adiante para a fase de desenvolvimento mal entendidos. E aí, tendo em vista todos esses fatores, as nossas motivações estão relacionadas aos problemas existentes na engenharia de requisitos, certo? A alta complexidade e crescente complexidade das funções, né, de direção automatizada, que faz com que seja difícil definir os requisitos em detalhes, certo? E a gente ter noção completa de todos os requisitos, certo? Rastreabilidade e artefatos, etc. Então, a gente tem também a noção que os veículos autônomos eles têm várias preocupações, tanto na dinâmica quanto na operação. Perceba que para um veículo autônomo ele dirigir sozinho, sem intervenção humana, ele precisa estar inteiramente ligado com o trânsito, verificar pedestre, verificar sinais de trânsito, verificar a dinâmica, né? A complexidade dessa dinâmica, fora ter o objetivo de guiar a pessoa que está dentro do carro da origem ao destino. Aí a gente tem a necessidade, né, que eles sejam conformes às leis federais, que eles mudem caso seja necessário, né, as mudanças que ocorrem no ambiente ser determinadas e ser integradas ao sistema. E aí a nossa preocupação maior é com requisitos de safety e requisitos de security. A gente traz para o português safety e security como segurança, só que aqui nesse trabalho a gente vai estar ligado no seguinte fator: safety é mais relacionado ao dano do veículo e o dano das pessoas, né, problemas, perdas de vida, problemas que possam ocorrer devido à falta de segurança, e security a gente está mais relacionado à segurança cibernética, né, ataques de usuários, a vulnerabilidades que possam ter o nosso veículo. Então, nosso objetivo principal aqui é propor uma nova abordagem de engenharia de requisitos focada em veículos autônomos e que possam alinhar safety e security nessa nossa proposta. A gente chamou já a nossa proposta de RE4AV.
E quais são os nossos objetivos específicos, né? Os nossos objetivos específicos é analisar a abrangência aí de autores importantes na área, fazer uma revisão sistemática da literatura, analisar os padrões e as normas de Safety e Security, considerar o uso das abordagens de STPA e Misusi Case como meio de alinhar os requisitos de Safety e Security. Vou falar mais para frente o que é STPA e Misusi Case. Estudar as abordagens atuais para o alinhamento dos requisitos de Safety e Cybersecurity de veículos autônomos. Definir a nossa abordagem, né? RE4 AV. Quando eu falo definir, é falando sobre os passos, as atividades e os artefatos. Desenvolver o processo, a ferramenta para apoiar a nossa abordagem e validar e avaliar a nossa abordagem. Alguns conceitos básicos que eu trago para vocês é o seguinte, numa equipe, né, de desenvolvimento de veículo autônomo existe uma colaboração aí de diferentes stakeholders. Aí a gente pode considerar engenheiro mecânico, engenheiro de segurança, engenheiro de software, engenheiro de requisitos, arquitetos, design, entre outros. São vários profissionais. E aí pode ser que nessa conversa, nessa cooperação, possa ter uma falta de entendimento aí das informações, dos requisitos, e eles possam não ser identificados da maneira correta. E o que pode causar safety e problemas em safety e security, né? Perigos para safety, riscos para security. Com isso, a gente vai ter um alto custo aí no desenvolvimento do sistema, porque a gente, ocorrendo problema, ocasiona alto custo. E também comprometer a confiança, né, da empresa, do veículo em questão. Trouxe para vocês um exemplo para mostrar como isso é tão notório, né? Em 2015, 2 hackers invadiram remotamente um SUV em movimento e eles conseguiram promover o ataque. Nessa promoção de ataque, o que eles fizeram? Obviamente foi tudo combinado com o motorista para que houvesse segurança, entre aspas, né? Eles colocaram foto no painel do carro, aumentaram o som, diminuíram o volume do som e também mexeram na velocidade do carro, diminuíram a velocidade máxima do carro, né? Tudo isso remotamente, invadindo apenas o sistema de entretenimento do carro, né? Com isso, a empresa, né, do carro teve que fazer um recall e aproximadamente 1.400.000 carros tiveram que ter essa segurança aí providenciada. Então, gente, outra coisa que a gente percebe também é que existe uma falta de um processo que possa unificar, né, tanto o pessoal de safety quanto o pessoal de security, né, utilizar as normas, os aprendizados, o que existe de padrão e etc, para promover o quê? Uma solução, um conhecimento mais amplo entre esses dois grupos, fazer o reuso dessa solução e reduzir aí um esforço considerado e que não é muito raramente previsto aí na literatura. Então é outro objetivo que a gente tem, né, e que a gente é um conceito básico que a gente não viu muito, essa falta de cooperação entre essas duas partes. Aí eu trouxe para vocês duas técnicas, né, de Safety e Security que podem ser utilizadas em Safety e Security e que a gente tem estudado no nosso grupo lá da UFPE, o grupo de requisitos. Uma delas é a STPA, ela foi criada por Leveson, é uma técnica relativamente nova e ela foi produzida, né, basicamente para fazer análise de safety. A ideia de STPA é considerar que os acidentes possam ser causados pela interação entre os componentes do sistema. E mesmo que esses componentes não tenham falhas, a gente considera que na interação elas podem falhar. E aí, esse daqui é o
padrão, né, do STPA, o corpo padrão do STPA, ele vai ter um controlador que vai aplicar restrições ao comportamento do sistema através dessas ações de controle e vai receber como feedback as respostas às ações de controle, certo? Então, aqui eu posso dizer o seguinte, eu tenho o freio, né? Pode ser que aconteça um problema no freio. Então, eu tenho que dar um controle de ação para interação desses freios e o feedback é ok. Eu estou verificando em milissegundos que o freio está ok, certo? Em relação ao use cases, ele é derivado de use cases, né? A gente vai ter os autores, os casos de uso, só que também a gente vai ter os atores indevidos e os casos de uso indevidos. Nesse caso, eu vou criar aqui casos de uso que possam atenuar problemas relacionados aos casos de usos indevidos ou aos atacantes, né? Então, por exemplo, esse caso de uso proteger informações, ele está tentando atenuar um problema que possa vir a acontecer, que é um atacante, uma pessoa vir tentar roubar as informações do cartão, certo? Então, o meu pensamento é todo voltado para a segurança, quando eu faço um use case, tá? Aqui está nosso trabalho, certo? A ideia é fazer uma revisão bibliográfica, né, para entender isso foi feito, para entender como é que está esse meio de veículos autônomos, das normas Safety Security. A gente fez uma revisão sistemática da literatura, onde a gente abordou as modelagens, as fases, quais eram as fases que eram mais estudadas, os principais autores e os veículos, os tipos de veículos que estavam sendo estudados e etc. A gente tem muitas informações e principalmente em relação a Safety Security. A gente também vai definir a nossa abordagem, RE4AV, e fazer avaliação na indústria, né? Avaliar, validar e verificar melhorias. A gente está agora, atualmente, definindo a nossa abordagem. A gente está estudando Safety Security, técnicas de Safety Security, STPA, use cases. Estamos também estudando outras técnicas, né, orientadas a objetivos. E o próximo passo é fazer a avaliação na indústria, validar, verificar melhorias e etc. Com isso, a gente pretende trazer uma nova abordagem, né, RE4AV, que vai ter foco aí em Safety Security, na engenharia de requisitos de veículos autônomos. A gente quer construir uma ferramenta para apoiar a nossa abordagem. A gente também vai ter um conjunto definido de requisitos de Safety Security que possa ser reutilizado na indústria de veículos autônomos. E a gente quer melhorar aí a confiança dos veículos autônomos. O que a gente espera? A gente espera que nossa abordagem possa ser usada por engenheiros de requisitos na indústria automotiva para alinhar Safety Security, né, os requisitos de Safety Security nos estágios aí mais cedos do desenvolvimento de veículo autônomo. A gente trouxe aqui 2 trabalhos relacionados, tá? Um dos trabalhos relacionados utilizou engenharia de requisitos baseado em modelo. O próprio trabalho falou que não atende completamente, né, Safety Security, análise de Safety Security, só parcialmente. E a outro trabalho que a gente trouxe foi uma combinação da cadeia de Markov com diagramas de estados, né, para modelar a estrutura do sistema, e uma simulação de Monte Carlo para analisar o comportamento do sistema. Nesse caso, aqui foi utilizado somente um exemplo simples para fazer a avaliação de Safety Security, certo? No nosso caso, nosso trabalho, a gente está preocupado com o desenvolvimento de atividades para todas as fases de engenharia de requisitos para o veículo autônomo, considerando a análise de Safety Security, e também a gente está focando aí em desenvolver uma abordagem que tenha uma linguagem de fácil comunicação para os stakeholders. Como a gente viu, a gente tem muitos profissionais envolvidos, certo? Agora a gente quer agradecer ao CNPq, à CAPES e à FACEP pelo apoio financeiro.
A gente também agradece a cada um de vocês que está assistindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma informação, podem entrar em contato com o nosso e-mail. E também a gente agradece ao UER e a toda a banca avaliativa, todo o pessoal que olhou e avaliou nosso trabalho. Muito obrigada.